Falaremos sobre esse julgamento de ontem, mas principalmente sobre desdobramentos, olhando para frente, conversando a partir de agora com o cientista político, colunista aqui do Grupo Bandeirantes, Fernando Schiller. Bom dia para você, Schiller. Tudo bom, Sheila? Tudo bem? Prazer falar com vocês. Prazer, obrigada por nos atender e fora do seu horário habitual, Schiller. Vamos olhar para frente, pelo menos para esses próximos dias, o quanto o julgamento de ontem, mas também quero te ouvir com a análise sobre o julgamento de ontem, embora um pouco mais cedo a gente já tenha exibido alguns trechos da sua entrevista aqui ao grupo, logo depois da definição de ontem. Mas olhando para o projeto da anistia, você sente que a temperatura subiu, que as pressões crescem em relação a esse projeto? E o que a gente deve esperar nesses próximos dias em relação a esse desdobramento? Ó, primeiro dá um oi também para a Carla e para o Megali, né, que não tinha visto. Né? Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem. Olha, a minha impressão é que a anistia não vai, sendo bem claro com vocês aqui. Acho que é muito difícil a anistia avançar. Primeiro porque ela não tem apoio dos dois presidentes, das duas casas. Né? Você tem o apoio o Hugo Mota, ele teve compromisso na época da eleição com a atual oposição, o PL é um partido muito expressivo na Câmara, tem lá um centrão mais, assim, um viés mais favorável ao eventual projeto de anistia. Não é? Mas o fato é que, primeiro, não é um projeto que ele pessoalmente tem qualquer tipo de empenho, não é? Mesmo que seja colocado em votação e seja aprovado no projeto de anistia. Vamos lá, vamos dizer que ele vá para o Senado Federal. O que vai para o Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre pode mandar para a CCJ o projeto, pode fazer tramitar, ele tem o tempo, ele tem a gestão dessa pauta. Na presidência da CCJ, vamos lembrar, no Senado, é o senador Otto Alencar da Bahia, que é clara e manifestamente contrário ao projeto da anistia. Então, vamos lá. Então, o senador Otto Alencar terá que pautar isso na CCJ, vai ter que ter maioria na CCJ. Vamos lá, o MDB lá no Senado é muito diferente do MDB na Câmara. O senador Renan Calheiros tem uma influência enorme, já disse que é contra e tal. Então, é muito difícil isso avançar no Senado Federal, mesmo que avance, não é, aí com as modulações todas construídas, enfim, a partir da eventual liderança do senador Davi Alcolumbre. O senador Davi Alcolumbre, ele fala numa anistia criminal, mas não eleitoral, modulada para quem foi massa de manobra, quem foi lá soldado no dia do 8 de janeiro, para a redução das penas, etc., para Débora dos Santos, para aquelas pessoas todas lá, mas não para os líderes. Isso não interessa a boa parte da atual oposição. Mas vamos imaginar que algo nessa linha possa sair no Senado, não é? Por que isso teria apoio por parte, seja do governo, né, ou, em última instância, por parte do Supremo Tribunal Federal, não é? E vamos lá, e aí tem uma questão, né? Para o governo, para a estratégia política do presidente Lula, não é? Nenhuma anistia interessa, nenhuma anistia. Ele já deixou claro várias vezes, inclusive na entrevista que deu, aliás, ótima entrevista que deu aqui para o Grupo Bandeirantes essa semana. Nenhuma anistia interessa. Por quê? Porque a retórica da salvação da democracia, a retórica de termos que combater o fascismo, seja o que for, é fundamental, é essencial na própria campanha eleitoral do ano que vem, né? Então, qualquer anistia que baixe a temperatura do mundo político, que diga, olha, teve excessos, etc., então vamos corrigir os excessos, que reconheça que houve excesso, não interessa para o governo. Aliás, é curioso esse tema da anistia, para os dois lados mais, digamos assim, mais extremados da polarização brasileira, não interessa a anistia, né? Nem para o lado do governo, que vai usar isso como retórico, tema democrático, e nem para a família do ex-presidente Bolsonaro, para aquele núcleo, né, do campo da direita, que é ou com Bolsonaro ou nada. Nós tivemos agora o líder do PL, Sócrates Cavalcante, ainda de ontem para hoje, dizendo, olha, não, ou é tudo ou nada, não queremos negociação nenhuma. Óbvio que ele está em linha com quem? Com o ex-presidente Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro, com a família, dizendo, olha, ou tudo ou nada. Nós não tivemos nesse momento, até agora, um gesto por parte do ex-presidente dizendo o seguinte, olha, tudo bem, não foque em mim, anistia, foque naquelas pessoas que foram presas, foque no rapaz que pegou a bola do Neymar, foque na Débora dos Santos do batom, etc. Ele não faz esse gesto, então vincula a sua figura política. Então a anistia não é. Bom, então ela vai, para terminar, ela vai ser vetada, né, pelo governo, tem que derrubar o veto no Congresso, que já é complicado,
e em derrubando o veto vai para o Supremo. Olha, quem viu a sessão final ontem do julgamento, não é, quando o ministro Alexandre de Moraes disse assim que crimes contra a democracia não são passíveis de perdão, não são passíveis de anistia, não são passíveis de indulto, etc, etc, que não está na Constituição, vamos deixar claro, né, mas vamos lá, ele diz isso, né, e ele dizendo isso na lógica do que acontece no Brasil nos últimos anos é o que vale. Né? Alguém tem alguma dúvida de que isso vai ser barrado pelo Supremo Tribunal Federal? Então, acho que na prática, vamos lá, anistia é um exercício grande de retórica política, etc. A gente vai ouvir falar muito nisso, mas acho muito difícil uma tramitação efetiva no Congresso e no mundo político. Ô, Chile, quero pegar carona nesse raciocínio. Vamos partir do princípio aqui de que o Congresso é uma casa política e toma decisões motivadas pela política. Dificilmente a gente vai ver uma decisão humanitária saindo dali do Congresso. Não, é pelos direitos humanos, dificilmente, especialmente o Centrão, né, que tem todo esse pragmatismo. Quando eu vejo as entrevistas desses líderes do Centrão falando de anistia, eu boto a minha mão no queixo e falo, esse cara não quer que a anistia seja aprovada de verdade. Ele não quer, porque vamos pensar numa candidatura Bolsonaro em 2026, olha o tamanho da bagagem, é como você receber aquele seu primo que tem 8 filhos na sua casa. Ele tem os filhos, ele tem a condenação, ele tem a pandemia, ele tem muita coisa no ombro. Ele traz muita coisa junto com ele. Ao contrário de um Tarcísio, por exemplo, de um Ratinho, um Zema, que seja, que, enfim, tem um frescor ali, né, para oferecer ao eleitor. Então eu fico imaginando que o cara tá lá vendendo essa ideia de anistia, mas ele não quer realmente que aquilo passe. É por aí? E se for por aí, como é que se joga esse jogo que na verdade você quer perder no fim? Vamos ter que contratar um mega de analista político, porque eu concordo inteiramente com ele aqui. E é isso, né? A verdade é que o Centrão tem, esse campo da direita brasileira, vamos chamar no latifúndio aí da direita, tem um latifúndio da esquerda e um latifúndio da direita, né? Mas tem muitos tipos de direita e muitos tipos de esquerda no Brasil. Né? Então, no latifúndio da direita, você tem a direita pragmática, que é essa do Centrão. Essa já correu na frente, do Ciro Nogueira, do próprio Gilberto Kassab, enfim, já correu na frente e disse, olha, Bolsonaro está fora do jogo, é inelegível, tomara que ele consiga uma prisão domiciliar, né, vai cuidar da saúde, etc., mas game over, né, bola para frente. A liderança agora é da chamada direita institucional, que não é mais da direita identitária, mais radical e tal. E, de fato, existem essas duas versões aí, né? E essa direita mais pragmática, mais moderada, mais institucional, ela é representada em grande medida pelos governadores. Tem essa cesta de governadores, tem quatro hipóteses aí, né? O Megali citou 3, dá para botar mais o Caiado não vem pontuando bem nas pesquisas, por isso ele fica um pouco de fora aí nesse quarteto, mas ele está ali. Você tem o Zema, o Zema eu acho que é um candidato interessante porque ele topa a composição, né? Então ele pode ser um candidato a vice, ele pode eventualmente liderar uma chapa, pode ser até o candidato novo para até fazer a cláusula de barreira, o novo precisa fazer a cláusula de barreira, né? E o Ratinho Júnior, que está num patamar intermediário. A gente faz muita análise de pesquisa aqui na Band, então você tem, é como se você tivesse três estágios ali, né? O Tarcísio de Freitas muito competitivo, emparelhando praticamente em simulações de segundo turno com Lula, um pouco atrás, está um pouquinho fora da margem de erro, mas em geral está perto. Você tem um pouco abaixo do Ratinho Júnior e um pouco abaixo o Zema e Ronaldo Caiado, né? A opção preferencial é o Tarcísio de Freitas. E por isso, boa parte, inclusive, desta direita mais pragmática não viu com bons olhos o discurso que o Tarcísio de Freitas fez na Paulista no domingo, porque o discurso que ele fez pode agradar a família Bolsonaro, pode agradar, né, o capitão, a quem ele deve muito da sua eleição aqui em São Paulo, mas não é boa. Por quê? Porque uma eleição polarizada, o centro pode ser muito pequeno, mas ele decide. Os 3, 4, 5%, né, de eleitorado que não gostam da radicalização de lado nenhum, vão fazer uma opção em algum momento. Fizeram a opção pelo Lula em 2022. E aí o simbolismo, né, da chapa com o Geraldo Alckmin, né, boa parte do PSDB, etc. Agora podem fazer na outra direção, só que essa direita vai ter que tomar juízo. Então eu concordo inteiramente contigo. A melhor solução para este campo político da direita, não sei para o Brasil, para a democracia, cada um tem a sua opinião, mas para este campo aí da direita, a melhor solução é a anistia do senador Davi Alcolumbre, se é que ele existe, né? Quer dizer, que seria essa anistia light,
que vamos dizer assim, reduziria penas de boa parte dessas pessoas, eventualmente teria uma negociação, inclusive, para essas lideranças, mas num patamar distinto, aí tem que ver a modulação, mas não retomaria nenhuma expectativa de elegibilidade do ex-presidente Bolsonaro e consagraria finalmente o Tarcísio de Freitas, ou algum dos outros governadores, mas especialmente o Tarcísio de Freitas, como um novo protagonista aí do campo da direita e pré-candidato à presidência. Este é o sonho de uma noite de verão de boa parte do Centrão, né? Mas tem muita água para rolar embaixo da ponte ainda. O professor falou aí de mobilização de outros candidatos, mobilização no Congresso. Queria saber, na sua avaliação, professor, se pode haver algum tipo de mobilização popular nas ruas, caso o Supremo decida por prender o ex-presidente Jair Bolsonaro ou transferi-lo, né, da prisão domiciliar para um presídio, eventualmente para Papuda. O senhor acredita em mobilização popular? Ele tem força ainda para isso? Acho que não, cara. Assim, o próprio comício aí na Paulista, na sexta-feira, que a gente comentou aqui pela Band, né? Quer dizer, teve gente, é significativo, mas o astral é diferente, né? O astral tem muita gente com medo na sociedade, com razão, nós tivemos muita censura, muitos bloqueios, enfim, tudo que a gente viveu no Brasil nos últimos anos. Há um cansaço com a polarização. O próprio ex-presidente fora das redes sociais, ele é o grande mobilizador, então está fora, não é? E não mobiliza, então isso é um problema, ele não circula, ele não está presente. A liderança do Bolsonaro, em grande medida, é uma liderança pessoal, na medida que ele não tem contato direto, quer dizer, isso tudo se torna mais difícil, né? Você tem o Eduardo, que está nos Estados Unidos, né, e com uma bandeira impopular, quer dizer, por mais que, quer dizer, as pesquisas objetivamente mostram que tem 68%, 70%, 72% das pessoas não apoiam tarifas contra a economia brasileira por uma questão institucional. E aí depende um pouquinho se é de direita, de esquerda, quer dizer, né, atravessa uma fronteira, cruza uma fronteira. Então não é um momento de mobilização, eu diria, de nenhuma parte. A esquerda há muito tempo já perdeu essa capacidade de mobilização de rua, a direita vinha apresentando mais essa capacidade, mas não vejo isso. Até porque acho que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, usou a famosa teoria do sapo na panela. Com essa teoria do sapo na panela, você vai esquentando a água, vai deixando o sapo lá. E daqui a pouco o sapo vai se acostumando com a água, né? Então daqui a pouco ele morre queimado na água, mas ele já se acostumou, então ele não reage muito. Quer dizer, ele primeiro colocou a tornozeleira, né, depois tirou das redes, aí depois fez a prisão domiciliar. Então, na prática, o Bolsonaro já está preso, só está preso em casa. Mas pode acontecer agora uma mudança de endereço ali, mas não vejo nenhuma chance de grande comoção popular por causa disso. Schiller, a gente falou aqui sobre a defesa, ou as defesas, né, que devem entrar com ações, com recursos, isso leva tempo, a gente sabe. Mas lá adiante, você acredita numa possibilidade de que as questões colocadas pelo ministro Luiz Fux sejam consideradas, por exemplo, a incompetência da primeira turma para esse julgamento que ocorreu? Ou seja, lá no futuro, haver um questionamento em relação... Longo ou curta, bom, o futuro dirá, né? Curta que eu digo daqui a 2, 3, 4 anos, ou longa, mais tempo, no sentido mais de uma discussão sobre o direito brasileiro, a democracia brasileira. Mas ele fez, inclusive eu vinha lendo aqui entre ontem e hoje o voto mais completo, quer dizer, realmente ele fez um voto para a história ali. E as suas preliminares, eu acho que tem que dividir o voto dele em duas partes, né? As suas preliminares e depois a análise do mérito, né? O mérito individualizado, as condutas individualizadas. Tem toda uma teoria jurídica em torno dessas escolhas, né? E aí você tem o tema da instância devida, né? A Constituição fala foro prerrogativo de função para presidentes da República, não fala para ex-presidentes, né? O Lula foi julgado na primeira instância, aliás, o Lula disse na entrevista, não teve direito de me defender e tal, como não? Teve primeira instância, teve segunda instância, teve terceira instância, foi até o Supremo recorrendo, né? Daí o processo todo os processos foram
extintos, na verdade, né? Mas o fato é que teve todas as instâncias, como o ex-presidente Temer. Quando a gente foi aqui o Canal Livre com o presidente Temer, ele disse, quando terminou a presidência, meus processos foram para a primeira instância. Agora o Supremo mudou o entendimento, a palavra entendimento virou mágica no Brasil, né? Entendimento, né? Só que tem uma coisa chamada Constituição, o entendimento de que o foro agora é eterno. Então, uma vez lá, eternamente no Supremo Tribunal Federal. Isso não está na Constituição. Então, esse é o primeiro preliminar. Em estando no Supremo, deveria ser no pleno e não na turma. E tem o problema que ele chamou de data dumping, né? Quer dizer, que é o tsunami de dados, quer dizer, muitos dados, pouco tempo para defesa, dados desordenados que dificultariam a defesa. Esse é um argumento relevante para uma democracia, o direito à ampla defesa, etc., o amplo contraditório. Nesse caso não adiantaria muito, né? Por mais tempo que tivessem os advogados de defesa, não iam convencer aqueles 4 ministros de alguma posição diferente. Acho que é muito difícil que isso acontecesse. De qualquer maneira, é um tema processual. Acho que sim, em algum momento isto será revisto ou será rediscutido. Não acho que o julgamento será anulado, nenhum prazo visível no horizonte. Não vejo isso, até porque eu não vislumbro que é uma mudança da composição do Supremo a curto prazo, etc., para uma reversão como essa. O que pode acontecer, e aí talvez seja a melhor aposta do ex-presidente Bolsonaro, mas é uma aposta política, é eleger um aliado, e aqui eu não estou entrando no mérito, eu só estou dizendo o movimento da política, é a expectativa de que, em elegendo um aliado, possa haver algum tipo de indulto, e aí, a partir daí, uma negociação com o Supremo Tribunal Federal, né, em algum momento, por questões aí de saúde, por clima político, por um certo desejo de pacificação, por algum tipo de interpretação que, obviamente, tem uma carga de subjetividade, mas vai depender do contexto futuro. Por isso, talvez a família Bolsonaro esteja errando nessa análise, né? Quer dizer, talvez viabilizar, ou pelo menos não prejudicar demais uma candidatura do campo da direita mais moderada, mais pragmática, com mais condições de competição eleitoral, seja a melhor estratégia, ou talvez a única aí que resta nesse momento ao ex-presidente Bolsonaro. Ô Schiller, eu não vou entrar aqui no mérito do julgamento, se houve um golpe de Estado no Brasil, senão acho que a gente já virou essa página. Eu quero me pegar aqui a outro aspecto. Eu acho que mesmo quem acredita que não houve uma tentativa de golpe, não haverá de dizer que Bolsonaro agiu como um grande democrata na época das eleições, né? Por favor, ele fugiu do Brasil antes de acabar o mandato. Ele não participou da troca de faixa. Ele não aceitou a derrota, não fez uma declaração pública aceitando o resultado das urnas, né? Disse para apoiadores que alguma coisa iria acontecer. Enfim, ele manteve ali um grau de instabilidade que não combina com uma troca suave de poder, né? Com isso, eu não estou dizendo que ele é um golpista que tentou dar um golpe, mas no mínimo, a gente tem que admitir isso, no mínimo, né? Não agiu como um grande democrata. Colocando-se isso na mesa e o fato de que o Brasil nunca julgou acusados por golpe de Estado, esse julgamento, no final das contas, pode servir como um fator de dissuasão para futuros políticos que pensem nessa hipótese de virar a mesa de uma eleição presidencial, Schiller? Não, primeiro, eu concordo inteiramente contigo. Quer dizer, é um problema de... A gente comentou o tempo inteiro, quase real time aqui na Band sobre isso. Em primeiro lugar, o presidente da República pode ter a crítica que quiser ao processo eleitoral, né? O processo eleitoral no 2022 foi muito complicado, teve muita intervenção, teve censura, teve tudo isso. Agora, ele tem que aceitar o resultado, ele pode contestar, e aí o problema é sempre no detalhe, né, Megali? Quando o PL vai lá e faz a contestação, contrato Instituto Voto Legal e tal. Eu me lembro que eu comentei várias vezes aqui na Band, acho que até aqui um momento no programa, é um direito do PL fazer. Então, se o partido não pode peticionar junto à Justiça Eleitoral porque é multado, porque depois vai ser prova de organização criminosa, etc., bom, então não tem acesso à justiça no Brasil, então vai fazer o quê? Tem que ir na frente do quartel. O que as pessoas vão imaginar? Então isso é um problema, A gente tem que separar as coisas de maneira legal. Então o presidente tem todo o direito de contestar o partido dentro da regra do jogo. Agora, ele tem que aceitar o resultado, em primeiro lugar, tem que reconhecer o resultado, reconhecer a derrota, fazer a transição super bem feita, como fez lá o Fernando Henrique na época, quando transferiu para o Lula, né? Tem que passar a faixa,
tem que levar vaia. Uma vez eu ouvi o ex-presidente Bolsonaro dizer, não, mas eu vou levar vaia. Político tem que levar vaia, tem que levar aplauso e levar vaia, né? Transmite e depois terminou o mandato, é isso. Faz oposição, vai fazer oposição, como diria o ex-presidente Barack Obama. Você fica chateado, vai para casa, esquenta a cabeça, depois esfria a cabeça, volta, pode até ganhar a eleição, a vida é assim. Então, e quando aquelas pessoas foram para a beira dos quartéis, pedir intervenção general, etc., etc., o que o ex-presidente Bolsonaro devia ter feito como líder era pedir para que elas fossem para casa, né? Elas podiam se manifestar, etc., pacificamente, na beira das rodovias, etc. Melhor que fosse na frente do Congresso Nacional, né? Não na frente dos quartéis, né? Mas vamos lá, já que elas estavam lá, que elas fossem para casa e depois, no ano que vem, no outro ano, fizessem oposição ao governo. Essa é a função do líder, e ele nunca fez isso. Né? Ele nunca fez isso. Né? E, obviamente, permitiu que essa tergiversação, cogitação, conversa, seja o que for, a gente pode usar os verbos que a gente quiser, sobre virada de mesa, sobre não aceitação do processo, prosperasse no núcleo de poder. Lá no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, nas cercanias ali da Praça dos Três Poderes. Então, sobre essas responsabilidades, não há nenhuma dúvida. Agora, como disse o ministro Fux no voto, né, a mão tem que caber na luva. No mundo jurídico, considerações de natureza política sobre responsabilidades são diferentes. Porque o mundo jurídico ele encarna, ele integra, ele absorve exigências diferentes. Você tem que fazer o devido enquadramento nos tipos legais. Né? Tentativa por violência ou grave ameaça, daí tem o artigo 359, né? Se não me engano é o L e o M, né? que tipificam isto com clareza. Né? Então, se você faz, por exemplo, lá uma reunião para... Vamos pensar assim, eu e o Megali aqui. Eu e o Megali vamos tentar atravessar nada o Canal da Mancha. Né? A gente faz várias reuniões, analisa se a gente vai ou não atravessar nada o Canal da Mancha, a gente decide não atravessar, não dá por N razões. A gente tentou atravessar o Canal da Mancha, a gente cogitou, analisou, pensou, mas a gente não tentou, né? A gente não começou a nadar e afundou. Então, isso, você pode interpretar isso de uma maneira ou de outra, eu também não entro no mérito. Esta era a discussão, no fundo, nuclear, fora as questões preliminares, do mérito do problema. Se havia ali cogitação ou início da execução. A maior parte, né, da turma já considerou que essa distinção não era relevante, que qualquer cogitação, reunião, etc., consulta, PowerPoint, minuta, assinado ou não, grupo de WhatsApp, já era uma tentativa, já era parte do curso. Né? E essa discussão será infinita, viu, Megali? Será infinita. O ministro Fux foi mais garantista, no fundo tem duas visões sobre o direito aí. Ele foi mais estrito, mais técnico, mais garantista, dizendo, não, essa distinção precisa ser feita, o que houve ali foi isso, né? Foi muita conversa, muita bravata, muita reunião, muita cogitação, muito isso, muito aquilo, mas não se iniciou efetivamente um processo de execução. Eu acho que as duas visões são teoricamente plausíveis, não entro neste mérito especificamente, mas no fundo era essa a questão, em última instância, de mérito colocada ali no julgamento. Vai lá. Não é dar azar. Se você abre entrevista e eu fecho, dá azar. É que nem sair por uma porta diferente. Tem que ser isso? Tem. Tá bom. Então, professor Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do Grupo Bandeirantes, obrigada pela conversa aqui, Schiller. Até uma próxima.